Olá, alunos, professores e a todos que irão acompanhar a mais essa aula da segunda série do ensino médio, né? O novo ensino médio aí para vocês, né? Que já estão aí habituados aí a acompanhar as nossas aulas. E nós vamos dar continuidade a essa aula, né? Já começando aí com a finalização, né? Começando com a finalização, é interessante. Então vamos lá para a tela, que a gente vai ver aí, né, o tema da aula de hoje, a estrutura interna do planeta. Atividade 2, sistematização 2. Eu sou o professor Antônio Russo Júnior, sou professor de Geografia do Centro de Mídias. Lembrando que o aprofundamento aí que faz parte dessa atividade é a cultura do solo, do campo à cidade. A unidade curricular 1, o indivíduo e o ambiente. E aí o componente curricular 3, das rochas ao solo, entenda essa transformação. Então nós vamos finalizar a aula, né, que nós começamos aí dando uma ênfase na sistematização 1, né, que foi uma revisão aí de algumas abordagens no desenvolvimento 1 e 2, e agora na sistematização 2, nós também vamos fazer aí uma revisão abordando, né, algumas passagens que nós tivemos nos desenvolvimentos 3 e 4. Vamos lá para a próxima tela. Na próxima tela está mostrando aí a estrutura interna do planeta, como nós já falamos, as habilidades dos eixos estruturantes, lembrando que o principal eixo estruturante aí é investigação científica, né? E as principais habilidades aí da qual fazem parte deste componente, faz parte aí de ciências humanas sociais aplicadas, as habilidades 01, 02, 03, 04, 05 e 06. Então são essas habilidades aí que fazem parte aí das habilidades dos eixos estruturantes. E aí nós temos aí as habilidades do currículo paulista, que está lá, ó, habilidades das ciências humanas sociais aplicadas, 103 e a 306. E o objetivo aí dessa aula aí é entender o planeta como um corpo dinâmico, indicando que todos os processos da natureza estão interligados, tá certo? E sempre lembrando que quem tiver interesse aí na descrição dessas habilidades, é só pegar lá um mapa, né, que é um material de apoio pedagógico que tem aí de vocês deste aprofundamento, e aí vocês vão estar vendo lá, né, a descrição de todas essas habilidades e que fazem aí referência a essa aula como das aulas anteriores, tá certo? Então fazendo aí uma revisão aí nessa sistematização 2 desse tema super interessante, nós vamos ver aí novamente a imagem, né, de Zhang Yang, que foi um dos precursores aí da elaboração de um sismógrafo, né? Então nós temos ele aí, né, isso aí é um selo comemorativo aí em homenagem a Zhang Yang, né, que foi utilizado aí pelo Correio da China em 1955, né? Zhang Yang foi um astrônomo, matemático, aí, inventor chinês, aí, viveu no século II da era cristã, não acreditava aí nos boatos supersticiosos sobre os terremotos e aí começou a estudar aí a sismologia, né? Lembrando que estamos falando aí do século II, né? Então ele observava e registrava aí todos os tremores, buscando aí analisar as causas, né? E depois aí de vários anos, né, ele produziu aí depois de vários testes, né, o que ele chama aí de catavento de terremoto, que é um sismógrafo na realidade, no ano de 132, e ele foi considerado o primeiro sismógrafo do mundo, né? Então já vejo aí que já a curiosidade na realidade dos tremores de terra, né, dos desastres naturais aí que acontecem aí, eles são fatores de estudos, né, até de civilizações aí antes de Cristo, né? Então a gente tem aí vários estudos aí que várias civilizações já estudavam aí, né, essas razões aí da sismologia. Lógico que alguns, né, levavam para as divindades, né, como castigos aí, mas também tem essa questão aí científica, né? E Zhang Yang, né, indo para o lado científico, né, não acreditando nessas superstições, acabou estudando aí esses fenômenos aí, né, na qual posteriormente aí ele construiu aí o que nós chamamos aí de um sismógrafo, né? O primeiro sismógrafo no mundo, que é o que a gente vai ver aí na próxima tela, né? Que ele parece até um vaso aí. Na realidade ele usou aí, né, uma maneira aí de mostrar, né, como é que se
né, pode-se ver aí o tremor de terra, né? Então o terremoto aí, um dos terremotos que foram aí estudados e analisados por esse primeiro sismógrafo aconteceu no ano de 133, na cidade chinesa de Luoyang, né, e foi previsto com exatidão aí pelo que ele chama aí de catavento aí de Zhang, né? Que é essa imagem aí que vocês estão vendo aí, né? Então ela consistia na realidade numa jarra de vinho adaptada aí, ela é feita de bronze, tem mais ou menos aí 2 metros de diâmetro, né? Tem aí uma tampa que a gente observa aí na parte superior, né? E tem 8 cabeças de dragão, né? E em cada qual delas tem uma bola, né? E essa bola aí ela pode ser jogada dentro da boca de um sapo que está na parte de baixo, na parte inferior aí desse jarro aí, né? Desse primeiro sismógrafo, né? Quando ocorre aí um tremor de terra, né? A parte, né, da localização, né, que se prevê que está acontecendo esse tremor de terra, a boca do dragão ela abre e deixa cair essa boca, a bola na boca do sapo. E aí, né, as outras bocas se fecham automaticamente para não ter outras bolas caindo, né, por causa do tremor, né? Então é interessante isso. E no ano de 133 foi previsto aí com exatidão, como eu falei para vocês lá na cidade de Luoyang, né, um tremor de terra, né, de acordo com a posição na qual, né, o dragão soltou a bola aí na boca do sapo. Então é interessante retratar isso, né? Logicamente não é, né, como qualquer previsão que se acontece, não é uma exatidão aí de 100%, né? Alguns tremores de terras, né, não houve uma previsão exata, mas bem próxima, né? Porque em qualquer situação você tem também a sua margem de erro. E tem que lembrar que nós estamos falando do século II, né? Nós não tínhamos essa tecnologia aí que nós temos hoje. Mas é interessante, né? Porque vários terremotos aí foram, né, observados aí por Zhang Yang, né? E até previstos, né? Em segundos, né? Antes aí da questão do tremor de terra, nessa relação, né, com um jarro de vinho adaptado aí, se transformando aí no primeiro sismógrafo do mundo, tá certo? Por falar em sismógrafo aí, vamos ver, né, o que é aí um sismógrafo, tá lá, ó. Sismógrafo é o aparelho que registra os movimentos do solo. É normalmente constituído aí de um sismômetro, que é o transdutor que percebe os movimentos do solo em um registrador. O sismômetro basicamente funciona com uma massa suspensa por molas ou um pêndulo. Quando o solo oscila, a massa também balança, sendo então registrado o movimento relativo entre a massa e o solo. Então tem lá vamos dizer assim, bem para o aluno entender, um rolo de papel, né? Hoje a tecnologia é mais moderna, ela está digital, né? Mas os primeiros tinha lá um rolo de papel, tinha lá uma caneta, né, suspensa, né? E aí qualquer abalo, né, logicamente bem sensível, ela descrevia, né, as ondas magnéticas, as ondas sísmicas, né, que aconteciam, né, do tremor de terra, e mais ou menos se identificava aí, né, o potencial da magnitude dessas ondas sísmicas, né? Então cada vez mais hoje nós temos aí a tecnologia, então os aparelhos hoje eles são aparelhos, né, com digitalização, mas ainda se utiliza muito desse tipo de aparelho. E aqui no Brasil nós temos aí também vários aparelhos distribuídos aí, porque nós temos também, né, sismos no nosso território, né, mas de baixa intensidade, né? Mesmo assim eles devem ser estudados, para qualquer ocasião aí de um processo aí de maior potencial, tá certo? E falando aí em questão de magnitude, vocês vão ver aí a escala Richter, né? A escala Richter que foi feita aí para, né, potencializar e mais ou menos aí identificar aí a magnitude aí dessas ondas sísmicas. Então tá lá, ó. Em relação à magnitude, os pesquisadores explicam que a numeração por meio da escala Richter representa a energia sísmica liberada aí por um terremoto. Os eventos sísmicos têm magnitude única e os efeitos variam de acordo com a distância do epicentro, das condições do terreno e das edificações, entre outros fatores. Então, pela tabela lá, que ela tem até colorações diferentes, né? Por exemplo, no verde, né, numa magnitude aí menor que 3,5, é considerado aí na tabela, aí na escala Richter, geralmente não é sentido, mas pode ser
registrado aí pelos sismógrafos, tá? Aí na parte entre verde e um amarelo indo para laranja, de 3,5 a 5,4, muitas vezes não é sentido, mas pode causar pequenos danos, né? E aí começa, né, uma situação que vai se agravando a partir de 5,5, né, que é de 5,5 a 6, ocasiona pequenos danos em construções. Entre 6,1 e 6,9, né, do laranja para já está ficando vermelho, pode causar danos graves em regiões com muitas pessoas, né, populações, né, regiões bem povoadas acabam ocasionando aí maiores problemas. De 7 a 7,9, nós temos aí tremor de grandes proporções e danos graves, né, na região onde que é afetado aí, né, esse terremoto. E maior que 8, muito forte, causa destruição total no local atingido, tá certo? Então é interessante essa escala de Richter, né, porque ela mostra, na verdade, a magnitude do potencial das ondas sísmicas que vem do epicentro, né? Tem que lembrar que o hipocentro é subterrâneo, então é onde ocasiona aí o encontro, né, das placas tectônicas, né? Então o processo lá de encontro é no hipocentro, né? E o epicentro, que muitas vezes e necessariamente não é acima do hipocentro, é onde é na nossa superfície. E aí é lógico, né? Quanto mais próximo do epicentro, maior, né, os danos, né, causados aí pelo terremoto. Então tem que prestar bastante atenção, né, quando acontece uma reportagem e fala que o epicentro, né, do terremoto aconteceu aí a 25 quilômetros de distância, né? Então as regiões bem próximas são que são mais afetadas aí pelo epicentro, tá certo? Isso é a escala de Richter, tá? Porque nós temos uma outra escala que ela é denominada aí de escala de Mercalli. Pode colocar aí na tela, por gentileza, né? Essa escala que foi modificada aí em 1956, né? Uma versão simplificada. Ele tem lá o grau de intensidade sísmica, ou seja, o poderio de destruição do terremoto, tá certo? Então, enquanto a escala Richter mostra a magnitude das ondas sísmicas, né? Aqui no caso, na escala de Mercalli, é a intensidade sísmica, né? E o quanto afeta em destruição aí e de mortes na região. E ela vai de 1 a 12, tá? Então de 1, que é imperceptível, até 12 aí, que se denomina aí de cataclismo, né? Então o 1, que é imperceptível, aí, é registrado aí somente por sismógrafos, né? Aí no 2 aí, que ele cita aí muito fraco, né? Um sentido aí muito reduzido, né? Pouco número de pessoas aí em repouso. O 3 aí é o fraco, né? Sentido também aí por pequeno número de pessoas. O 4, que é mais moderado, né? É sentido aí dentro das habitações, né? Pode até despertar do sono. O 5 aí, que é o forte, né? Praticamente aí sentido por toda a população. O 6 aí é bastante forte, provoca início de pânico, tem danos leves aí nas habitações, cai aí algumas chaminés onde tem chaminé, né? Na 7 é muito forte, cai muitas chaminés aí, estragos limitados, né, em edifícios de boa construção, né, generalizados, construções mais frágeis. No 8 aí, que é ruinoso, né, na verdade é ruidoso, danos acentuados em construções sólidas, né, os edifícios de muita boa construção sofrem alguns danos, né. Na parte 9 aí, que é o desastroso desmoronamento de alguns edifícios. O 10 já é considerado aí destruidor, porque abre fendas no solo, né? Aí tem lá fissuras, né? Estradas são destruídas. No 11 o catastrófico, destruição de quase totalidade dos edifícios, cai pontes, diques, barragens, redes de canalização. E o 12 aí, que é o considerado o último, cataclismo, destruição total, modificação aí da topografia e, pelo que se diz aí, nunca foi presenciado aí, né, nenhum período histórico aí, né, porque aí seria uma destruição total, não só da região, como de boa parte aí do planeta, né, porque quando fala em cataclismo é uma situação bem mais agravante. Então vocês viram aí que nós temos duas escalas, a escala de Richter, né, que tem mais a questão aí da magnitude aí, do processo aí de intensidade
né, das ondas sísmicas, né, e o que afeta na região. E aí nós temos a escala de Mercalli, que ele tem lá a questão da intensidade de destruição, principalmente de edifícios aí, e até de mortes aí de pessoas, né, onde ocasiona aí os tremores de terra, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, que aí eu vou mostrar alguns exemplos aí de terremotos, a começar aí pelo Haiti de 2010. Então temos aí uma imagem aí da capital, né, que foi muito afetada aí no Haiti, não só a capital como boa parte aí do país, né, em 2010, aconteceu em 12 de janeiro de 2010, uma magnitude aí de 7,0 na escala Richter, né, mais ou menos aí de vítimas aí, mais de 300 mil mortes, mais de 300 mil feridos, mais de 1,5 milhão de pessoas aí que perderam aí as suas casas. Então foi uma situação grave que, além de pegar no Haiti, pegou a República Dominicana, pegou Cuba, pegou Jamaica, pegou a região aí das Bahamas, né? Só lembrando que o ano passado nós tivemos aí um terremoto também no Haiti, né? Com uma projeção aí de 7,2 aí de magnitude na escala Richter, né? Mas aí nesse caso aí foi em 14 de agosto de 2021, tivemos aí um pouco mais de 2.100 mortos, né? E um pouco mais aí de mais ou menos aí 12 mil feridos, né? Uma diferença bem grande, apesar, né, da magnitude ser maior. É que depende muito da intensidade, de como vem as intensidades sísmicas, né? E tem que lembrar que até hoje, né, as construções aí, uma parte das construções do Haiti ainda não foram recuperadas, né? Porque a destruição foi imensa, como a gente viu aí na imagem anterior. Vamos lá na próxima tela, que a gente vai ver a localização aí, por que, né, os outros países também foram pegos aí, né? Então nós temos aí a falha de Henriquillo, que é na ilha de Hispaniola, tá certo? E aí a gente observa lá, como diz lá, né, o círculo vermelho foi o epicentro do terremoto de 2010 no Haiti, né? E aí as setas brancas indicam aí, né, como é que as placas, né, estavam se movimentando, né? E isso aí acabou formando essa intensidade aí de uma escala aí de 7,0, né? E essa falha aí, ela tem esse nome de Henriquillo por causa do lago, que tem o mesmo nome, na República Dominicana, né, onde a falha tem sua origem. E tem aí, né, se estende aí pelo sul da ilha da Hispaniola até o Mar do Caribe, né? E a gente vê que é bem extensa aí, né, a região onde pega, né, toda essa relação aí de tremor de terra, por isso que além, né, do Haiti também se pegou aí outros países aí, né, com seu tremor, mas a maior intensidade, porque o epicentro foi bem próximo aí, principalmente da capital Porto Príncipe, onde está boa parte aí da população do Haiti, foi bem próximo nessa região, por isso que atingiu mais o Haiti. Vamos lá para a próxima tela, que aí a gente vai ver um mapa de intensidade sísmica, tá lá mostrando aí na tela para vocês, né? Então tem a imagem da localização onde está lá as ondas sísmicas, né? Bem próxima aí de Porto dos Príncipes, e tem, né, a coloração, né, da intensidade aí pela escala de Mercalli, né, sobre a relação aí, né? Então nós temos lá alguns pontos que ficaram em azulzinhos, que não sofreram tanto danos, né? Mas observando aí as partes mais avermelhadas, né, com uma intensidade muito mais forte do que as outras. Então o foco do tremor de terra foi nessas regiões mais em vermelhos aí, né, mais em vermelho, que a gente observando no mapa do lado, está localizado aí a capital do Haiti, Porto do Príncipe, né? Então Porto Príncipe aí foi a principal capital aí a ser, né, afetada, e tem que lembrar que boa parte da população, né, do país aí está nessa região, né, como acontece em boa parte dos países, na qual as capitais são bem povoadas, né, com raras exceções aí, como é o caso aqui de Brasília, né, que nós temos o estado de São Paulo, que é a região mais povoada do Brasil. Vamos lá para a próxima tela, sismo e tsunami aí de Tohoku, né, que aconteceu em 2011, né? Tohoku aí quer dizer Nordeste, né? Então é uma região aí da ilha de Honshu, no Japão, né? Na região Nordeste dessa ilha, né? Então esse terremoto aí, que foi o terremoto de Fukushima,
né, que aconteceu aí em 11 de março de 2011. Ele também é conhecido como o Grande Terremoto de Tohoku. Né? O sismo teve magnitude bem maior do que a do Haiti, 9,1 graus na escala Richter, sendo o mais intenso já registrado aí na história do país. Né? E aí foi também, né, uma causa de movimentação aí, né, localizada aí na fossa do Japão, aí de uma falha, né, de placas tectônicas. Né. O epicentro, né, foi de 130 quilômetros da costa japonesa. Né, e o hipocentro, né, que foi lá no encontro das placas, foi a mais ou menos 25 quilômetros de profundidade. Né, e aí ocasionou aí grandes ondas, né, e ocasionou também o famoso tsunami, né, que é aí o tsunami lá de Fukushima, que acabou desencadeando um dos piores acidentes nucleares na cidade aí, né? Ele é o segundo pior, só perde aí para Chernobyl, né? Em 1986, né? Mas numa escala aí de 0 a 10, a intensidade aí dos dois chegará próximo a 7. Né? E a gente vê lá no mapa, põe aí no mapa lá de novo, Jojo, olha lá. Nós temos lá pontos amarelos, pontos verdes e pontos vermelhos, né? Os pontos vermelhos onde ocasiona a maior intensidade de tremor de terra, na faixa litorânea aí, na ilha de Honshu, aí no Japão. Né? E aí nós tivemos aí quase 16 mil mortes, né? Que ocasionou aí, né, uma destruição muito grande aí nas regiões aí próximas da faixa litorânea, principalmente por causa aí do tsunami, tá certo? Então, né, ocasionou aí o terremoto, né, mas o que acabou, né, devastando muito e ocasionando mortes foi o tsunami. E aí eu coloquei uma imagem aí para vocês, né, uma foto do aeroporto de Sendai, que também foi destruído aí, né, pelo tsunami aí em 11 de março. Né, esse aeroporto aí está na cidade de Sendai, no nordeste do Japão, e ele só foi reabrir um mês depois, né, um mês de abril aí, né, que aí teve lá, né, uma grande destruição. Então só depois de um mês que esse aeroporto aí, que a gente vê algumas pistas aí, né, uma boa parte do aeroporto alagado, né, e nas suas imediações, ele só foi ser reaberto no mês de abril aí, um mês depois aí. Então vejam, né, a catástrofe que ocasionou aí esse terremoto aí. E também, né, como a gente citou aí, a relação aí das usinas nucleares, né, em Fukushima. Vamos lá para a próxima tela. Então lá, o mapa mostrando o epicentro do terremoto, onde foi localizado, a 130 quilômetros do litoral japonês, né, e a posição das centrais nucleares afetadas, né, que está mostrando lá o símbolo da energia nuclear. Né. E aí é interessante, né, esse tremor aí ocasionou aí, né, logicamente com o tsunami, o derretimento de 3 dos 6 reatores nucleares da usina. Né? Então, essa falha ocorre quando a usina foi atingida por um tsunami, provocando aí um maremoto de magnitude aí de 8,7, tá certo? E aí, na realidade, uma pessoa acabou morrendo, né? Atribuída à exposição excessiva de radiação, morreu de câncer, né? Que isso de acordo com o governo japonês. 16 pessoas ficaram feridas, né? Devido às explosões de hidrogênio, e 2 trabalhadores ficaram hospitalizados devido a queimaduras de radiação. Mas a gente observa aí no mapa, né, a intensidade aí, né, dessas ondas sísmicas, né, tanto indo para a região do Japão, como também, né, na região aí do Mar do Japão. Então é uma região aí que sofre, né, consequências aí, né, dos tremores de terra e de vulcanismo, porque ele está no Círculo do Pacífico. Né, que é lá as regiões onde ocasionam maior tremores de terra e também, né, maiores vulcanismo, tá certo? E tem a fossa do Japão, que é considerada aí a segunda maior fossa em profundidade, só perde aí para fossas marianas. Nós temos aí uma vista aérea atingida aí pelo tsunami, né? Vejam como foi destruído aí boa parte aí das regiões aí litorâneas aí da região nordeste aí da ilha de Honshu, né, no Japão. Então, né, ficou uma vasta área destruída aí no Japão. Estamos falando aí de um país desenvolvido, né, então também sofre as consequências, né, de tremores
né, e de vulcanismo, como a gente viu aí de um país que não é tão desenvolvido, né, considerado aí um dos países mais pobres do mundo, né, o Haiti, né, que sofreu aí também consequências do tremor, só para vocês fazerem aí uma comparação, tá certo? E aí para vocês localizarem, né, a gente já viu esse mapa, mas para vocês se localizarem, as placas tectônicas, tá lá, ó. Então vocês podem observar aí as placas que atingem aí tanto o Haiti como o Japão, né? E lembrando aí que próximo do Japão tem lá a fossa chamada Fossa do Japão, que é uma fossa oceânica, né? Ela faz parte, como eu falei, do Círculo do Fogo do Pacífico, estende aí, né, por vários arquipélagos japoneses, né? E está mais ou menos aí a 9.000 metros de profundidade. Como eu falei para vocês, só perde aí para a Fossa Mariana, que está entre 11 a 13.000 metros de profundidade, né? E o Círculo do Fogo aí, ele pega toda essa região do Pacífico, né? Por isso que fala que é Círculo do Fogo do Pacífico, e é onde tem aí em torno de 80 a 90% das intensidades sísmicas e vulcânicas do planeta. Então sempre interessante retratar isso aí. Certo, galerinha? Então é isso aí, nós vimos aí uma revisão aí, tanto na sistematização 1 como na sistematização 2 da atividade 2, principalmente aí baseado aí no que vocês viram no desenvolvimento, né, que foram 4 aulas de desenvolvimento, né, do desenvolvimento 1 ao desenvolvimento 4, e mostrou aí nessa questão aí da intensidade aí da dinâmica interna do planeta, né, refletindo aí na nossa superfície terrestre, né, e mostrando aí, né, como se tem danos causados aí, como, né, os países precisam, né, se preparar para essas causas naturais, né, que fazem parte aí do nosso cotidiano, né? Aqui no Brasil nós temos aí, né, a felicidade de ficar acima aí da placa sul-americana, né? Quando vocês... Põe de novo aquele mapa anterior, Jojo, só para só, a gente vê, ó lá, a placa sul-americana que está em roxo, né? Bem abaixo a gente vê lá o Brasil, né? Lá no extremo leste lá da placa sul-americana, tá bem, né, na parte, né, central da placa, mas não quer dizer que nós estamos, né, tranquilos em relação a terremotos, né? Nós estamos aí, né, nós não sofremos as consequências como os países que estão próximos aí de encontros, afastamentos ou deslizamento de placas, né? Mas pode acontecer uma fissura, né? Então por isso que nós temos sismógrafos e estudamos aí essa relação aí de tremores e de vulcanismo também no Brasil, tá certo? Bom, vamos finalizar a aula para orientações aí do aluno, aí para o aluno, né? Então sugerimos aí que os estudantes façam uma autoavaliação dos seus aprendizados até este momento. A atividade deverá ser feita por escrito, com base no critério de participação nas pesquisas realizadas e da apresentação dos resultados aos demais colegas da classe. Esse relato deve incluir considerações feitas pelo professor em sala de aula, assim como observações pertinentes aos temas apresentados pelos grupos. Então é interessante isso aí, façam aí um trabalho, né? E é uma sugestão, né, que o mapa coloca aí para os professores, né, para trabalhar com os alunos em sala de aula, né? E aí, logicamente, o critério vai do professor, né, trabalhando aí junto com seus alunos, né? Podem fazer trabalhos aí de seminários, pode fazer um trabalho relacionado aí de pesquisa e os alunos fazerem aí o trabalho em grupos e depois ser apresentado aí para os demais alunos, né? Nós demos vários exemplos aí de metodologias ativas que podem ser trabalhadas aí com o professor, com seus alunos na sala de aula, né? Então é um critério aí de vocês, né? A gente sempre lembra que todas essas aulas aí são sempre aí sugestões a serem feitas aí para os seus alunos, né? Então é importante sempre retratar isso para vocês, tá certo, galerinha? Então é isso aí, pessoal. Não esqueçam aí de avaliar a nossa aula, né? Sempre aparece aí tá aí, ó, QR Code para vocês e o link, né? Acesse aí e avaliem as nossas aulas. E aí na próxima aula nós iniciaremos aí a atividade 3 deste componente, certo? Um forte abraço a todos e até a próxima.